Quando tu teve essas experiências sobrenaturais aí, tu sentiu medo? Tu sentiu... Eu sempre sinto medo. Sempre? Significa que teve um monte, tem até hoje essas paradas? Tem, porra! Aí tinha uma coluna de mau cheiro, cara. Um dia. Num lugar específico, digamos que seria aqui, assim. Tá, se passar aí tu vai sentir um fedor. Tá. Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow, tô começando aqui. Tô na casa do Vilela hoje. Muito obrigado por me receber. Literalmente na casa, né? Literalmente na casa. Não só no estúdio, como na casa. Mas eu vou te falar, tava falando pra eles aqui, que toda vez que eu venho aqui tá mais legal. Porque eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, isso aqui tá tudo fodido, Tudo meu irmão. Tava tudo apagado, tava tudo... Não tinha aquela salinha ali, não tinha uma porrada de coisa aqui. Não tinha camarim, não tinha cozinha, não tinha nada. Depois eu fui vindo outras vezes, foi ficando cada vez mais legal. E agora tá legal pra caralho. Devagar cara. e sempre aqui, cara. Bom. É devagar, é pra você que vem de vez em quando, parece que é rápido. Pra gente, é devagar pra caramba. Tá. Reforma é muito devagar. E intenso também, né, cara? Intenso. Esse é o problema. As reformas demoram porque a gente grava quase todo dia, à tarde e noite, tarde e noite, tarde e noite. A vantagem é que tu tá em casa, dá uma facilidade. Tu desce nesse elevador aqui. Tem um elevador tipo, você assistiu Ruptura? Tô ligado. É a mesma coisa. Tô lá com meu filho, tô brincando, tô de boa assistindo um filme, desceu daquele negócio, vira trabalho. E aí eu esqueço da minha vida pessoal aqui. Sabe que quando eu sento na mesa, cara, os meus problemas se apagam pra valer. Pra mim ligado? Durante muito tempo, quando eu tava aqui, eu esquecia do mundo mesmo. Às vezes eu lembro porque a Fabi ou alguém fica me fazendo sinal lá fora e aí eu sei que deu alguma merda, assim. Aí putz, eu volto pra realidade. Entendi. Mas tu usa esse elevador pra valer? Não usa? Uso. É mesmo? Pra eu subir e descer é por ele. Por que tu não sobe a escada, cara? Porque pra diferenciar, pra convidado, né? Convidado vem por uma entrada, eu venho por outra. Ah, tá. Tu é a Xuxa. Eu sou a Xuxa. Entendi. Eu até falei pra colocar um pouco de fumaça quando eu entrar, umas luzes assim. Tocar uma musiquinha, né? Um alô de cristal, ia ser maneiro. Contratar umas pessoas com nanismo, né? Porque não pode mais falar não agora. Né? Pois é, né, cara? Tem tudo isso agora. Bom, Mas, assim, e também tu conversa pra caralho aqui com os caras que tem a ver com religião, São assuntos que eu gosto bastante. Religião, ciências. Sou um cara. E tu complicado. tá ficando cada vez mais crente ou cada vez menos crente? Porque, veja, religião e ciência são uns assuntos que, assim, a princípio, eles podem meio bater de frente um pouquinho. Pra mim, convive tranquilamente igual. Sou totalmente cético em relação à ciência mesmo, em relação a estudar, ver qual que é a teoria, qual que é o modelo que está mais vigente, entender as paradas, buraco negro, energia escura e tudo, mas ao mesmo tempo eu tenho um caminho de fé totalmente meu. E eu trago gente de toda a religião, mesmo as que eu não acredito, entendeu? Semana passada teve aqui uma maga, uma mina ocultista, então assim, tem muita gente que fica puto comigo, pô, que cristão é esse, você traz tudo, mas eu sou interessado de verdade em todo tipo de religião, não quer dizer que eu vá mudar a minha religião. Total. Mas eu não tenho aquela coisa de eu tô certo, você tá errado e dane-se, não quero nem te ouvir, né? É que se for assim, aí tu tinha que ter outra parada que não um podcast, ou então um podcast assim... Não, mas eu sou assim na vida, eu já era assim antes do podcast. Sentar com uma pessoa e falar, meu, o que você lance da cabala? Ah, cabala hermética e tem cabala judaica. Como que é cabala? Tem um amigo meu, Marcelo Deldébio, que é o cara que mais manja de cabala hermética. Ele me mandou o livro dele, eu estudei pra caramba pra escrever meu livro. Então assim, eu tô sempre... estudando budismo, agora eu tô estudando budismo, e assim eu vou, não quer dizer que eu vou mudar de religião, mas eu acho interessante pra caramba essa tentativa do ser humano de dar respostas pro que não é material. Né? Tu deve encontrar nesse caminho aí, olhando tudo isso daí, um monte de coisa que converge. Sim. Né? Isso é que é o incrível. Quem não estuda ou quem não vai atrás, acha que a religião dele é muito diferente das outras. E não é, tem muita coisa parecida. Tem muito a ver também com a forma como o cara que tá professando aquela religião, ele se comporta e interpreta aquilo que tá ali. Então, tem a ver com a época que você tá vivendo também. Com a época? Tá. As interpretações das profecias, dos sinais, muda muito de Faz sentido. Faz sentido. Tanto que agora tem todo esse alvoroço em cima desses sinais que podem estar batendo com que o Apocalipse disse lá atrás. Que sinal, por exemplo? Putz,
esse conflito de Israel, o novo Papa, o surgimento de uma figura que está tentando pacificar, que seria o anticristo. Então, assim, tem várias coisas que no passado pareciam com outras pessoas, quando teve a ascensão do Hitler, ou teve Nero, outras coisas, e agora... Mas tem algumas coisas que precisam acontecer para a profecia dar certo mesmo. Então, assim, é um acordo de paz realmente duradouro lá entre os árabes e Israel. É a construção do terceiro templo, né? E algumas outras coisas aí que precisam... É uma sequência de eventos, assim. Vamos lá. Se a gente estiver vivendo mesmo... Os últimos tempos. O pessoal fala que a gente está vivendo a época das dores, as dores do parto. Porque na Bíblia ele fala, né? Que antes de nascer, tem as dores do parto. Então a gente estaria nessas dores, assim. Isso te tranquiliza ou isso te deixa mais... Cara, te deixa nervoso ou te deixa puto? As duas coisas. Me tranquiliza... Mas porque eu tenho filho me deixa nervoso, porque eu não sei como vai ser pra ele. Mas como cristão me deixa tranquilo, cara. Me deixa tranquilo. É mesmo? Porque eu me acertei, tô de boa, assim, na minha fé, no que eu acredito. Mas me deixa complicado, me deixa preocupado, porque pode ter mais doenças, vai aumentar a desigualdade, vai ter mais guerra, vai ter uma pancada de coisas que é o que a gente tá vendo aí, né? E tu troca ideia com os caras que estudam essa parada. Pô. De várias vertentes e que falam dessa parada com uma certa propriedade de estudioso, né? Sim. Então, pô, tem o Daniel Lopes, tem o Lamartine, tem o Jean Val Elam. Esse cara aí, na minha opinião, dos caras que eu conversei, que assim, não sei nem se dá pra chamar de religião, né? Porque a pira dele é um pouco diferente. Não, ele faz uma amálgama de muita coisa, tanto que não tem uma religião assim que ele segue, é muito particular o entendimento dele. Assim. Eu perguntei pra ele quando ele foi lá, eu falei assim, cara, tu já considerou a possibilidade de tu ser só maluco? Você falou isso pra ele? E ele? Ele falou, cara, pior que sim, cara. Talvez eu seja só maluco, mas isso não invalida que o que eu escuto e o que eu sinto e as mensagens que eu acredito receber. Então assim, pode ser que eu seja maluco, mas tá aqui. Mas isso é pra minha vida também. Eu convivo com o fato de que eu posso estar totalmente errado. E tá tudo bem pra mim. De chegar perto do final da vida e falar, putz, cara, ou morrer e falar, era isso e eu tá errado. Não, se tu morrer e de repente tu acordou, então você provavelmente estava certo. Exato. Né? Se eu não acordei, eu nem vou saber que eu tava errado. Você vai saber, então meio que é melhor mesmo acreditar em alguma parada. E assim, eu tenho trocado umas ideias e pensado muito e cada vez tá mais difícil pra mim acreditar que é tudo mesmo aleatório, sabe? Então eu tô ficando cada vez mais crente. Tava falando outro dia, tava falando hoje aqui com o moleque, que eu tô ficando cada vez mais crente também, porque tem umas coisas que são, que parecem aleatórias, mas elas acontecem num momento tão certinho, especialmente quando a gente tá precisando. E porra, aí eu fico, nossa cara, como é que pode um bagulho desse? Uma coincidência tão fechadinha como essa daí. Eu não tenho dúvida do mundo sobrenatural. Eu já tive várias experiências e várias provas de que existe alguma coisa além dessa matéria, que esse negócio que você sente e tem coisas que acontecem. Agora, se a minha explicação, a explicação do que eu sigo é a certa, eu não tenho a menor certeza. Porque uns vão chamar de alien, outro vai chamar de demônio, outro vai chamar de espírito, de gente morta. Mas que é algo... Mas que tem algo, tem, cara. Tem alguma coisa que toca na nossa realidade, que a ciência também pode... Eu vejo a explicação da ciência e eu acho que é possível também, que são universos paralelos, universos que interagem com esse sem ser esse universo, um universo com mais dimensões, né? Mas de qualquer forma é outra coisa, transcendental, outra coisa, né? Exatamente, que pra gente parece uma coisa sobrenatural, assim como... É que eu li um livro no passado que chama Platolândia, cara, era muito legal você ler esse livro, que ele dá um exemplo, pra você entender como os nossos sentidos não alcançam, se a gente estiver contracenando com um ser de 4, 5, 6 dimensões, é a mesma coisa de um ser bidimensional. Imagina que é um ponto, entendeu? Ele só tem altura e largura. Ele tá numa folha de papel que é o mundo dele é plano. Não existe a profundidade para ele, não existe. Ele não sente, ele não... Então o que acontece? Ele só vai para... Ele tem uma movimentação meio limitada, entendeu? Agora imagina uma esfera, que é um objeto tridimensional, passando por essa folha. O que ele vai perceber? Ele vai perceber uma esfera passando ou ele vai perceber um círculo, aumenta, diminui e some? Para ele assim, apareceu um círculo, foi crescendo, diminuiu e desapareceu.
Porque são as fatias, entendeu? Pra ele, é uma coisa sobrenatural. Fala, cara, como que pode um ser que era um círculo aumentou, diminuiu e desapareceu? Mas, na verdade, ele só não consegue perceber que era um objeto tridimensional. Mesma coisa pra gente. O que a gente pode chamar de assombração, de ET, de demônio, simplesmente é um ser que desaparece aqui, ele se movimenta de um jeito que é em mais dimensões que a gente não consegue perceber isso daí. Então, assim, a ciência também tem uma explicação pra isso. Assim como tem para déjà vu, tem para o que o pessoal chama de vidas passadas, que você pode carregar no seu DNA algumas coisas dos seus antepassados. Então, assim, eu estudo tudo, cara. Agora, eu escolho acreditar em algumas coisas e não quer dizer que eu não queira ouvir um cara falando de outra parada. Eu falo, cara, faz sentido isso, cara. Quando tu teve essas experiências sobrenaturais aí, tu sentiu medo? Tu sentiu... Eu sempre sinto medo. Sempre? Significa que teve um monte, tem até hoje essas paradas? Tem, porra. Cara, será que eu não tô sabendo ver, cara? É. Você nunca acordou assim e falou, se eu abrir o olho eu vou ver alguma coisa? De ter uma presença, alguma coisa no teu quarto, você fala, cara, que coisa ruim. Ah, isso sim. Então. Mas eu olho e não tem nada. Então, porque você... Eu também, eu peço pra não ter nada. Ah, é? Não, eu peço pra ter. É? Então você vai acabar vendo, cara. Sabe por quê? Porque eu acho que o momento que eu tiver certeza... Porque assim, eu tenho um... É que eu já vi, né? E eu não curti, cara. É? O que tu viu? Eu tinha uma escola de artes, né? Que chamava Fábrica de Quadrinhos, na 9 de julho. Vai me falar isso agora mesmo? Dia 12 de maio de 2025. Você já conhece toda a história, né? Tinha uma escola de artes que era 9 de julho e antes era no Pacaembu. Na casa do Pacaembu, tinha uma coisa muito estranha. Que tinha umas coisas estranhas que aconteciam naquela casa. Tudo bem, casa velha e tal. Os caras acreditam que fica algumas coisas lá. Aí tinha uma coluna de mau cheiro, cara. Um dia... Num lugar específico, digamos que seria aqui, assim. Tá, se passar aí tu vai sentir um fedor. Tá. 1 metro, assim, só naquele lugar. Se passava por lá não tinha não sei o quê. E eram 3 andares. Você ia pro andar de cima exatamente como se essa coluna fosse da primeiro andar até o terceiro. Era a mesma coluna, só naquele lugar de mau cheiro. E aí tinha um amigo meu, que era espírita, que falou, aí ele explicou que era tudo isso. Mas era uma coisa muito estranha. Aí na outra isso casa, por si só já é muito estranho. Já é bizarro. Aí na outra casa, que era 9 de julho, que era uma casa muito mais antiga, hoje demoliram e fizeram um prédio na casa bem antigaça, bonitona e tal. Às vezes a gente virava à noite lá, porque tinha um estúdio no fundo, e a gente virava trabalhando. E eu era um dos últimos sempre a ir embora. E aí tava eu e esse cara, que era mais ligado a essas paradas. E eu falei, porra, seus filhos estão em cima. Eu escutei criança brincando, cantando e tal, no andar de cima, que era o dormitório, onde a gente dormia quando virava a noite lá. Aí ele falou, você tá escutando também, né? Falou, não, meus filhos não vieram. Eu falei, cara, vamos embora agora. Nossa, claramente, cara, criança brincando e não sei o quê. E no andar de cima, e não era alguma coisa. Falou, não, eles moram aqui, é do bem e tal. E eu não esperei pra saber se era do bem. Mas eu volto e meia. E tem história mais assim, arrepiante, assim, que aconteceu comigo. Eu falei com o Sacani já sobre isso, que poderia ser. Tô indo no meu primeiro casamento, lua de mel, sem grana nenhuma, peguei o meu Brava, um carrinho, fiz uma loucura de ir até a Terra do Fogo, tá ligado? Essa parte eu sei. Terra do Fogo cara, é lá na pontinha perto, o Ushuaia é a cidade mais ao sul que existe no planeta, pertinho da Antártida. Beleza. Quando você vai atravessar do continente pra ilha, tem que pegar uma balsa. Peguei a balsa e já tava tarde. E eu falei, putz, eu vou chegar na cidade de manhãzinha, vou rodar a noite inteira e por mim tudo bem. Só que ninguém faz isso, né? A galera vai ficando no hotel. Então, fui pegando umas montanhas à noite, só eu no carro, e pra mim tudo bem. E a Terra do Fogo é conhecida por Terra do Fogo, porque os caras, quando iam passar pelo Estreito do Magalhães, que é um lugar super complicado de se passar, muita gente perdia o navio lá, via ao longe os nativos fazendo fogueiras enormes, imensas, porque é muito frio lá e eles se aqueciam. Então por isso que é Terra do Fogo. E eu vi uma fogueira muito ao longe também. Eu tava aqui, subi na montanha e ao longe eu calculei uns 10 quilômetros mais ou menos, tinha uma fogueira, que eu falei, deve ser muito grande, uma bola de fogo, uma fogueira, alguma coisa, e beleza. E eu subindo e virava e não sei o que, e a fogueira no mesmo ponto, assim. E eu tudo escuro, mas eu fazendo o cálculo, falava, essa fogueira já devia ter ficado pra trás. Mas tudo bem, de repente eu tô fazendo uma volta e voltando pro mesmo lugar e ela tá lá. Só que, cara, é muito tempo, cara. Tô falando de horas, aquela fogueira, aquele fogo me seguindo, cara. E aí começou a me dar um cagaço. A minha primeira mulher lá, a Helena, tava dormindo. E eu falei, acordo, não acordo, e o que eu faço? Parar é pior, se esse fogo vem pra perto e não sei o quê. E ele mantendo a mesma distância, cara. Meio que flutuando, assim, ao longe, assim. E eu subi a montanha, desci, e ela, cara, mantendo igual o carro. Cara, até hoje eu não sei que porra era aquela. E de repente sumiu.
Caralho. E eu falei, eu não. Sabe aquela que eu tenho que dirigir, eu vou chegar em algum lugar, alguma casa e lá é deserto. Não chegava em casa, em hotel, em cidade, em nada, aquela porra. Então, assim, cara, tem vários avistamentos desse tipo, principalmente na mata, que o pessoal tem um nome. Escuto bastante que nas matas tem pra cacete, porque é natureza. O pessoal fala boitatá, e tem muitas explicações. Assim. Mas existe alguma coisa que pareça com uma esfera de fogo que os caras os ufólogos vão falar que é uma coisa, os espíritas vão falar outra, e cada um tem uma explicação. Mas eu vi, cara. Então, Só que quanto mais passa o tempo, mais eu falo, será que eu vi mesmo? Mas eu vi, cara. Só que vai passando um tempo e você fala, cara, é tão absurdo. Hoje em dia, quando eu penso, é muito louco.